A partir deste momento, vamos dar início a mais uma série intitulada ao tema Heresias Escatológicas. Mantenha-se ligado até ao fim. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Heresia escatológica número 8. O Espírito Santo vai sair da terra na grande tribulação. Muitos dizem que o Espírito Santo será retirado da terra antes da grande tribulação, ou seja, afirmam que ele não estará mais presente aqui na terra durante a grande tribulação. E baseiam essa teoria na suposição de que Jesus virá arrebatar os seus santos escolhidos antes da grande tribulação. E quando ele vier para arrebatar os seus escolhidos, não vão ser os anjos, mas sim a pessoa do Espírito Santo, aquele que ajuntará os cristãos escolhidos desde os 4 cantos da terra e os arrebatará até aos céus. E ele, o Espírito Santo, será removido desta terra junto com o arrebatamento da Igreja. Mas será que é isto a verdade expressa na Palavra de Deus? É óbvio que não, por vários motivos, os quais serão expostos a seguir. Primeiro motivo, pelo qual o Espírito Santo não vai sair da terra antes da grande tribulação. É o seguinte, primeiro motivo, em parte alguma da Escritura nos diz literalmente que o Espírito Santo irá sair da terra durante a grande tribulação. O segundo motivo é o seguinte: se o Espírito Santo saísse da terra na grande tribulação, ou antes da grande tribulação, então Deus deixaria de ser onipresente e isso anularia a sua palavra que se encontra no Salmo 139, do 1 ao 12, o qual vamos ler. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Não, Deus está no céu. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, Deus também está no inferno. Deus está em toda a parte. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Fica aqui então provado que Deus ele é onipresente. E se o Espírito Santo fosse mesmo removido da terra durante a grande tribulação ou antes da grande tribulação, Deus então deixaria de ser um Deus onipresente. O terceiro motivo pelo qual o Espírito Santo não será removido da terra durante a grande tribulação é que haverá salvação durante a grande tribulação. Haverá pessoas que durante a grande tribulação irão se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo, conforme Apocalipse 7, do 9 ao 17 e Daniel 12, do 1 ao 2. E quem convence o homem do pecado
para que se possa arrepender é a pessoa do Espírito Santo. E como poderiam ser salvos aqui na terra, durante a grande tribulação, sem a pessoa do Espírito Santo para os convencer do erro do seu pecado? Fica esta pergunta. Vamos então ler Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 17, que diz o seguinte: E depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, o apóstolo João disse para o ancião: Senhor, tu sabes. E ele disse-me, o ancião respondeu para João: Estes são os que vieram da grande tribulação, ou seja, passaram por esse período da grande tribulação aqui na terra, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Vou fazer aqui um parênteses só para explicar uma coisa. Muita gente diz, também, isto é uma outra heresia que já foi exposta em séries anteriores, que a pessoa, para ser salva durante a grande tribulação, ela tem que derramar o seu próprio sangue, ou o seu próprio sangue tem que ser derramado, ou seja, ela vai ter que ser morta e o seu sangue derramado, vai ter que ser uma pessoa martirizada. Mas se assim fosse, a salvação seria por obras, e cada um faria a sua própria salvação, cada um salvaria a si mesmo, fazendo uma boa ação, ou se matando a si mesmo, que é a doutrina do suicídio, que é antibíblica, porque é Deus quem dá a vida, só Deus a pode tirar, ou então a pessoa fazia a boa obra de deixar ser presa e ser torturada e morta, degolada, decapitada ou de qualquer outra forma, para que o seu sangue fosse derramado e assim pudesse ser salva. Mas isso anularia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se alguém tivesse que fazer alguma boa ação, não é? Deixar que o seu próprio sangue fosse derramado para ser salvo, então anularia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o qual derramou o seu sangue puro carmesim para nos salvar. E diz a Escritura em 1 João 1,7: Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Então o sangue de Jesus nos serve para purificar os nossos pecados. E diz aqui, no versículo 14: E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Não diz que lavaram as suas vestes no seu próprio sangue, ou que derramaram o seu próprio sangue para serem salvos. Cuidado com as heresias. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Daniel capítulo 12 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até àquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ora, a palavra de Deus é bem clara, diz que haverá um tempo de angústia, que é o tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo, não diz que é antes daquele tempo, não diz que o livramento, a salvação, o arrebatamento se dará antes daquele tempo, mas diz que livrar-se-á o teu povo naquele tempo, ou seja, é em dias de perseguição, é em dias de grande tribulação que vai ser salvo o povo de Deus. Livrar-se-á o teu povo naquele tempo, ou seja, em tempo de grande angústia, de grande tribulação. Livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Portanto, fica aqui provado que em tempos de grande tribulação aqui na Terra, na grande tribulação escatológica, profética, futurística, que irá acontecer em breve,
durante a grande tribulação, é que o povo de Deus vai ser salvo em dias de grande tribulação. E em Apocalipse capítulo 7 nos diz que aquele povo veio da grande tribulação, foi arrebatado após a grande tribulação. Então, para eles serem arrebatados, serem salvos, tiveram que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Em nenhum outro há salvação, conforme Atos 4:12. Então eles creram no Senhor Jesus e se arrependeram dos seus pecados. E se quem convence o homem do pecado para que se arrependa é a pessoa do Espírito Santo, como poderiam ser salvos aqui na terra durante a grande tribulação sem a pessoa santa do Espírito Santo para os convencer do erro do seu pecado? Ou seja, como é que eles poderiam ser salvos durante a grande tribulação se o Espírito Santo já não estivesse mais aqui para os convencer do erro do seu pecado? Porque também diz em João 16, do 8 ao 10, que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, dizia Jesus; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado. Então fica aqui bem claro que haverá salvação durante a grande tribulação. E aquele que vai convencer essas pessoas a crerem em Jesus e a se arrependerem dos seus pecados é a pessoa do Espírito Santo. Quarto motivo pelo qual o Espírito Santo não será removido da terra antes da grande tribulação ou durante a grande tribulação é o seguinte: haverá duas testemunhas, dois profetas, dois ungidos que irão profetizar aqui na terra pelo poder do Espírito Santo durante 1260 dias em Jerusalém. E onde é que isso está escrito? Ou seja, ninguém pode profetizar se não for pelo poder do Espírito Santo. E ninguém é ungido se não for ungido pelo Espírito Santo. Então, como é que o Espírito Santo pode ser removido aqui da terra se haverá duas testemunhas que vão ser ungidas pelo Espírito Santo e vão profetizar pelo poder do Espírito Santo? Isso não tem qualquer nexo, não tem qualquer cabimento fazer tal afirmação, não tem qualquer base bíblica. Vamos a Apocalipse capítulo 11. E diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Então aqui está um dom de juízo dado pelo Espírito Santo. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm o poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Haverá prodígios de juízo. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará a guerra e os vencerá e os matará. Está aqui bem claro que vai haver duas testemunhas durante 1260 dias, ou seja, durante o período do governo do Anticristo, durante os 42 meses do governo do Anticristo, ou seja, a segunda metade da 70ª semana de Daniel. E a Bíblia também fala em Zacarias, um texto paralelo. Glória a Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada um das suas lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E eu respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo
Vamos pular aqui para o versículo 11. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as tuas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-me outra vez disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu lhe disse: não, senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então essas 2 testemunhas, esses 2 profetas que vão profetizar 1260 dias, serão ungidos. Ungidos por quem? Pelo Espírito Santo. Olha o que é que diz 1 de João capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. E finalmente em 1 de Coríntios capítulo 12 diz assim: mas a manifestação do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Reparem que o Espírito Santo vai dar a outro a profecia. Se eles vão ser as 2 testemunhas e vão ser os 2 profetas que vão profetizar, vão ser os 2 ungidos que vão profetizar durante 1260 dias, vão profetizar pelo poder de quem? Do Espírito Santo, que dá o dom da profecia. Está bem claro. Por último, e para conclusão, a prova mais cabal. Aqui é o 5º motivo pelo qual o Espírito Santo não será removido da terra antes ou durante a grande tribulação. Por último, e a prova mais cabal de que o Espírito Santo não será removido da terra durante a grande tribulação, são as santas e infalíveis palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que se encontram em Marcos 13, em Mateus 10 e em Lucas 12, as quais vamos ler. Vamos começar com Marcos, capítulo 13, e diz o seguinte, mas olhai, versículo 9, do versículo 9 até ao versículo 13. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, ou seja, aos tribunais, e sereis açoitados e sereis apresentados perante os presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, em meio de dias de grande tribulação, quando entregarem os cristãos para serem julgados e para serem presos, quando eles forem entregues à morte, quando eles forem presentes perante o tribunal, não é para os cristãos se preocuparem com aquilo que irão falar, porque naquela mesma hora não serão eles que vão falar, mas sim o Espírito Santo. Então, em dias de grande tribulação, o Espírito Santo vai estar junto dos cristãos que vão ser presos, junto dos cristãos que vão ser torturados e junto dos cristãos que vão ser martirizados, vão ser mortos por amor do testemunho de Jesus Cristo. Está bem claro aqui. Mateus capítulo 10, que é uma palavra paralela a esta, versículo 17, diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18: e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Versículo 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, ou seja, o Espírito Santo, é quem fala em vós. Vai ser o Espírito Santo que vai falar pelo meio desses cristãos. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão.
e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Está bem claro aqui que o Espírito Santo ele não será removido durante a grande tribulação, mas ele estará dentro dos cristãos e falará pela boca dos cristãos. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, que é o último versículo que vamos ler, diz assim: E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não andais solícitos de como ou o que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então o Espírito Santo estará presente nesses dias de grande tribulação, quando os cristãos forem presos e julgados, para falar por eles, para que eles testemunhem do Evangelho e do amor de Jesus Cristo para a salvação das nações. Então ficou aqui provado cabalmente que o Espírito Santo ele não será de forma alguma retirado ou removido da terra antes da grande tribulação ou durante a grande tribulação.